Fala e fala no ar, mais um episódio para você. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o episódio número 3 e nós estamos aqui mais uma vez. Prazerzaço, eu sou o Renan Galindo e eu já quero convidar aqui o Luan. Luan, terceiro episódio, Luan. Sejam todos muito bem-vindos ao Fala e Fala, episódio número 3. Eu sou o Luan Galindo e eu convido você a se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão de temas para próximos vídeos, para novos episódios do podcast, que você pode nos acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify, no Apple Music. Apple Music, exatamente. Nas plataformas de streaming, né? E nas plataformas de streaming de podcast. Eu estou muito feliz que começamos esse novo projeto, já temos 2 episódios gravados, então se você ainda não assistiu o episódio de número 1, que foi a nossa apresentação, e o episódio de número 2, que foi sobre tecnologia e mercado de trabalho. Então, vou deixar o cardzinho aqui na tela para você, eu não sei se é desse lado ou desse, eu acho que é daquele, o cardzinho dos outros episódios, então se você não assistiu depois que acabar esse vídeo, vá lá e assista os outros episódios. Não se esqueça de se inscrever no canal. E seguir a gente também no Instagram, vai aparecer aí embaixo, @Fala e Fala Podcast, a página oficial do nosso podcast no Instagram. Lá você vai ter, além de poder acompanhar informações, né, sobre os episódios, você tem também um pouco dos bastidores aqui do Fala e Fala, um pouco do dia a dia, né, tanto do Luan quanto do meu. E lá no Instagram você também vai ser avisado de novos episódios. O Luan vai colocar lá, nós vamos colocar lá enquetes, né, sobre assuntos que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast, e no nosso canal do YouTube você consegue conferir todos os demais episódios, o episódio número 1 e o número 2, como o Luan falou, e também nas plataformas de streaming. Eu já quero pedir para você seguir a gente no Instagram, seguir a gente, se inscrever no canal no YouTube, deixa o seu like, o seu comentário, como o Luan falou, aquilo que você gostaria de ouvir aqui no podcast, sugira, fique à vontade, críticas, sugestões, temas, traga aqui para nós, porque com certeza vai ser muito importante. E hoje, Luan, o que nós vamos trazer aqui? No tema de hoje, vamos falar de um assunto que rendeu muita polêmica algumas semanas atrás, está acontecendo, que é a nossa Copa América. Eu poderia falar a nossa amada Copa América, mas, Renan, para algumas pessoas, parecendo a maioria das pessoas, não é mais a amada Copa América. O que está acontecendo com a Copa América, Renan? A Copa América, eu acho que ainda hoje ainda é amada por alguns, mas com certeza odiada pela maioria. A maioria não só da torcida, né? Clubes, até mesmo algumas pessoas internas, né, nas federações, com certeza não sentem mais aquele prazer em ter a Copa América como era antigamente. E esse é o nosso tema, e nós vamos abordar de uma maneira descontraída e um pouco mais transparente por que é que a Copa América de futebol, que está no centro dessa polêmica toda por ter sido escolhida, por terem escolhido o Brasil como sede depois da negativa de Colômbia e Argentina, por que é que a Copa América, e eu não estou falando nem só de agora, perdeu tanto interesse como antes? Porque o que está causando esse desinteresse, tanto da torcida quanto de parte dos patrocinadores, e de todos aqueles que estão envolvidos, né? Os clubes, até mesmo alguns jogadores, você percebe nitidamente que se sentem incomodados em participar de uma edição de Copa América. E por mais chata que seja, Luan, vamos pensar em termos organizacionais, né? De confederação e tudo mais, você está representando o seu país numa competição oficial, inclusive uma competição oficial da FIFA, né? E isso vai ficar para a história toda. Então, como a gente pode explicar, Luan, essa falta de interesse por uma competição que, por mais simples e chata que seja, é uma competição que você tem a oportunidade de defender o seu país, Luan? Então, a Copa América, como o Renan disse, já foi muito amada, acabou perdendo um pouco do seu interesse. Mas o motivo principal, ainda talvez a gente não consiga encontrar o motivo principal, mas foram vários fatores que foram aí desestimulando os jogadores,
até os próprios torcedores das seleções, porque a gente vê que a Copa América ela acontece de 4 em 4 anos, certo? A última edição foi em 2019, né, Renan? 2019, que tivemos a final entre Brasil e Peru. E naquela final a gente já viu uma diferença muito grande da seleção do Brasil para a seleção do Peru. Até que a final foi 4-0, se não me engano, né? Foi a final do Maracanã, né? Final do Maracanã. E o Brasil jogou muito mais do que o Peru, foi tão superior do que o Peru não teve nenhuma chance. Né? Foi um jogo bem tranquilo, uma final que não levou nenhuma emoção para a seleção do Brasil. O Brasil que naquela oportunidade estava sem o Neymar. E antes de 2019, tivemos a 2016, que foi a Copa América Centenário, que a final foi entre Argentina e Chile, se não me engano, e o Chile foi campeão. E depois de 2016 foi 2015, né? Foi 2015, 2016. 2015 era do calendário normal. Certo. E a 2016 era a que comemorava 100 anos da Conmebol, né? Por isso a centenário. E para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo nas plataformas, a gente quer lembrar também o porquê que teve a Copa América 2015, 2016, 2019 e já 2020, né? Era para ser ano passado, mas por conta da pandemia foi para 2021. Renan, por que aconteceu 2 Copa Américas seguidas e depois em 2020 de novo? Só para fazer uma correção, na verdade a final foi 3-1, né, do Brasil e Peru. Aquela 3-1. final foi. O 4-0 foi na primeira fase. Eles Certo, jogaram na tá primeira bom. fase, aí depois a final foi 3-1 para o Brasil, aquela final no Maracanã. Mas a Copa América, ela foi realizada em 2019 e qual que era a posição da Conmebol? E eles até consultaram a FIFA para isso e tiveram aprovação. Até pensando nessa questão de ser mais interessante para o público final, a Conmebol pensou que organizando a Copa América de uma maneira quadrienal, né, a cada 4 anos, e sendo em anos pares, como é a Eurocopa, por exemplo, seria muito mais atrativo, porque a Copa América sempre foi realizada também de 4 em 4 anos, porém, eram em números ímpares. Então a gente teve a edição de 2007, depois 2011, 2015. A de 2016 só aconteceu porque era uma edição especial, tanto que foi realizada nos Estados Unidos, que normalmente nem não é sede de Copa América, mas foi realizada nos Estados Unidos e teve todo um esforço, né, da Conmebol para tentar fazer essa edição centenário ser uma edição especial, porque eles queriam fazer uma comemoração, era uma competição comemorativa. Então, em tese, ela sairia do calendário final e do calendário original da Copa América, que se 2015 foi realizada no Chile, a próxima seria em 2019, como realmente aconteceu. Só que a de 2016, ela entrou como um evento exclusivo, né? Especial por conta dessa questão de ser 100 anos da Conmebol. Mas a ideia de ter a Copa América agora em 2021, na verdade deveria ter sido em 2020, né? Por conta da pandemia não aconteceu. É justamente para agora sim equilibrar o calendário. Então houve um corte em 2019, a edição seguinte seria 2020, porque a partir de agora todas as edições vão ser sempre de 4 em 4 anos, e aí sim acompanhando o calendário europeu. Então, enquanto vai acontecer a Eurocopa lá no continente europeu, aqui no continente sul-americano acontece a Copa América. Então, por conta disso, é que essa edição está acontecendo agora. Porém, se você for analisar, mesmo tendo esse contexto, eu acho, Luan, que seria muito mais prudente você ter deixado a Copa América, como teve a de 2019, ter deixado para realizar em 2024. Porque aí teria muito mais sentido você pensar, poxa, eu tenho uma edição que eu acabei de sediar, né, de realizar, ou seja, 2019, aí você vem com 2020 na sequência, mesmo que seja essa justificativa de é por conta de uma nova reestruturação, é um novo calendário, mas eu acho que fica estranho, né? E por isso, e essa é uma das causas que eu vejo como o motivo de desinteresse, porque você teve, num espaço curto aí, de 10 anos, 9 anos, 3 edições de Copa América, né? Então é muita coisa, você acaba tendo uma a cada 2 anos, basicamente, se você fizer a conta, e isso aí perde o interesse com certeza. Então, se você pensar que a Copa América
2019 já não foi aquele sucesso todo que poderia ser, apesar de naquela época, como nós não estávamos na pandemia, tinha torcida normal, não era já mais o sucesso que sempre que a gente esperava, né? Que, por exemplo, em 2015 teve um certo sucesso, teve um interesse maior, né, por conta de todos os envolvidos. Dessa vez, como teve de 2016, em 2019 já ficou aquele clima estranho, e aí depois acabou acontecendo a edição de 2020, que na verdade está acontecendo agora, e aí sim, por conta dessas questões de pandemia, por conta da desistência de uma sede, de outra, acabou perdendo-se o interesse por essa competição. E aí, Luan, um detalhe que é interessante, quando você pega, por exemplo, a Eurocopa, que está acontecendo agora também lá no continente europeu, e até num formato diferente, ao invés de serem uma ou duas sedes, que normalmente acontece, agora está sendo realizada em diversos países, né? Então, várias subsedes estão organizando jogos ali. Isso torna o evento muito mais atrativo, né, para o público, né? O público consegue acompanhar de perto a sua seleção, fica muito mais atrativo. Mas a organização da Eurocopa, ela é muito mais interessante. Você parece que está tendo uma Copa do Mundo ali, é como se fosse uma Copa do Mundo do continente europeu, e até o pessoal fala sobre isso. Só que se você, claro, eu não estou querendo comparar uma competição com a outra, mas quando você analisa a Copa América com todas essas questões extracampo e você analisa uma Eurocopa com toda a sua estrutura, você percebe o porquê a nossa competição aqui não tem tanto interesse. Até mesmo por público aqui do nosso continente, que com certeza vão preferir muito mais acompanhar uma competição europeia com uma estrutura melhor, uma organização melhor, com melhores jogadores, e até por uma questão de os países lá estarem todos mais avançados com a questão da vacinação. Em alguns lugares já tem até 100% do público, como na Hungria, por exemplo. Então você tem uma grande diferença aí. E para mim, Luan, esse é o principal motivo de estar causando esse desinteresse tão grande, né, na Copa América, de ter causado. Porque quando você compara com uma outra competição, como a Eurocopa, por exemplo, você percebe a gigantesca diferença. Eu não estou falando nem só de jogadores, de qualidade, estou falando em todos os níveis, em organização, em cobertura, em patrocínio, em todas as demais questões, Luan. É perfeito. Eu acho que tem de tudo isso que você falou mesmo. Só que eu quero puxar um outro gancho. Pegando a Copa América e as seleções da América do Sul, um problema que vem aumentando e provavelmente vai haver mudanças no futuro, que é países europeus estão muito bem fixados com os clubes deles, com a Champions League, com a Euroleague também, que está ganhando bastante audiência, que era como se fosse uma Sul-Americana para a gente, para eles lá. Está sendo um campeonato que vem aumentando, clubes grandes estão participando, como foi a final contra o Manchester, Europa League, né? Europa League. E a Eurocopa, como o Renan disse, é como se fosse uma mini Copa do Mundo. E ainda tem, só desculpa te cortar, ainda tem a Nations League, né? Que é aquela que ao invés de eles fazerem amistosos, eles jogam a eliminatória para a Copa, e aí a data FIFA, que seria um amistoso, eles organizaram uma competição, que aí chamaram de Nations League, que são seleções que é a Copa das grandes. Nações. Isso, que ao invés de você fazer um amistoso entre, sei lá, França e Portugal, você chama todas as seleções e aí você monta uma mini competição, que teve Portugal agora recentemente campeão. Então, isso também é um outro atrativo que a Europa traz. Né? E a Europa tá empenhada em continuar melhorando o seu futebol, a qualidade do futebol, como o Renan disse, a Nations League, que é como se fosse uma outra Eurocopa, porque são amistosos que são de grande nível. Quando a gente vê o Brasil marcando amistoso aqui na América, você vê o Brasil jogando com seleções pequenas, vai jogar Brasil e Jamaica, e talvez por isso que há uma crítica muito grande sobre a seleção brasileira, que está indo muito bem com o Tite, só que os torcedores, grande parte, não posso generalizar todos os torcedores, criticam muito o nível do futebol que o Brasil está apresentando porque enfrenta seleções inferiores. A seleção do Brasil é disparada a melhor seleção da América do Sul. Você vê aí o Chile, que já não é mais aquele Chile que deu trabalho nas últimas edições de Copa do Mundo, Copa América. Né?
A Argentina já não é mais aquela Argentina que antes dava problema até para seleções da Europa. O próprio Uruguai também vem perdendo seu encanto. O Paraguai já perdeu faz muito tempo. E você vê o Brasil muito longe dessas seleções. E a competitividade continua pequena para a seleção brasileira. Quando você vê uma Nations League que são amistosos entre grandes seleções, você vê que o Brasil não consegue fazer um amistoso com uma seleção europeia. E quando faz, é um jogo de 0-0, é um jogo de 1-0. E aí é a crítica, porque o Brasil consegue conquistar tudo antes da Copa do Mundo. E quando chega na Copa do Mundo, quando pega uma seleção europeia, como pegou a Bélgica, foi eliminada num jogo difícil, porque é diferente o jogo que o Brasil faz com o jogo que as seleções europeias fazem. E é um problema grande de organização que até se cogitou, né, a Copa América não ser mais só da América do Sul e envolver a CONCACAF com México, Estados Unidos, pegar as seleções da América do Norte e fazer tudo junto, porque a competitividade da Copa América está tão baixa, está caindo o público cada vez mais e não está ficando nem interessante para o povo assistir e nem para os jogadores participarem. Depois eu vou passar aqui com o Renan os principais jogadores dessa Copa América para você ver que eles estão em grandes clubes da Europa, mas é muito diferente os jogadores que jogam a Copa América para os jogadores que jogam a Eurocopa. Você vê que lá realmente são as estrelas do mundo hoje. Você pega uma Dinamarca que tem um craque, você pega a Croácia que vai ter outro craque. Você pega aqui um Peru, não tem um craque. Pode ter um jogador bom, você pega a Colômbia que pode ter um jogador bom, como o Quadrado, né? O Quadrado e o Rames que acabou nem tá participando que nem tá da Copa América. E já não é mais aquele jogador bom da Europa do Real Madrid. Já tá até em clube que ele tem, não sei que clube que ele tá agora. Eu acho que ele tá no Bayern de Munique. Ou tava algum tempo atrás. E verdade. E ele já não é mais aquele craque. Você vê que o Brasil tem jogadores bons. Talvez a seleção brasileira é a grande seleção da América por isso, porque os jogadores estão jogando em seleções grandes da Europa. Mas é muito diferente o nível dos jogadores da América do Sul, que jogam aqui na América do Sul, com os jogadores que jogam na Europa, até em clubes, né? Os clubes que esses jogadores das seleções da Europa disputam são clubes grandes. Cada país vai ter um jogador que está representando um time grande. Time que estão chegando na Champions League, na Euroleague agora também. Então você vê que todos esses fatores vão contribuindo para a Copa América ir perdendo o seu encanto e até o público já vai se afastando um pouco, Renan. E somado a isso que você falou, Luan, eu acho que esse ponto é crucial, né? Você tem seleções europeias muito fortes porque você tem competições locais muito fortes. Então você citou a Champions League, você citou a Europa League, a Nations League, né? Que agora... Só quero falar, o Ramos Rodrigues está no Everton. No Everton, bom, boa. E aí você agora passa a ter um formato de Europa, de Eurocopa, muito legal, né? Você tem oitavas, quartas, semifinal, é realmente uma grande competição, né? Que inclusive para os europeus eles fazem de tudo para ganhar. Então você assiste, por exemplo, um jogo entre Itália e Turquia, é um grande jogo. Você assiste um jogo entre Escócia e Inglaterra, é um grande jogo. Você assiste um jogo, vou dar um exemplo até de um jogo mais simples, um jogo entre Bélgica e Dinamarca. A Bélgica, sim, uma grande seleção, a Dinamarca nem tanto, mas é um grande jogo, né? Então você, quase todos os jogos, até daquelas seleções de menor expressão, da Macedônia do Norte, né? Seleções que, em tese, no papel, não representam tanto, mas quando você assiste um jogo dessas seleções, é um jogo tão agradável, um jogo de vontade, um jogo onde os jogadores demonstram realmente uma vontade enorme de ganhar, que o espetáculo fica muito bacana, não fica um jogo chato, né? Um jogo da Hungria jogando em casa, fica um jogo legal. Então você tem um nível de seleções muito bons, muito boas, por conta dessas competições locais que, claro, você está com o continente europeu evoluindo, você tem a liga, a liga inglesa, né? A Premier League, como a liga mais cara do mundo. Então, tudo está evoluindo, não é só o futebol local. Então, quando você tem um campeonato evoluindo localmente, naturalmente, você acaba evoluindo como seleção. Então, a Premier League cede jogadores para algumas seleções e torna essas seleções muito fortes, mesmo que essa seleção não tenha grande expressão no cenário do futebol. Agora, você traz essa realidade aqui para a Copa América, que é o que nós estamos falando, o nosso foco aqui. Você tem uma Libertadores de um nível médio, no máximo, né? Porque as equipes mais fortes são sempre as mesmas que acabam dominando, o River, Boca Juniors e tal.
você não tem mais aquela diversidade, e mesmo assim, num nível muito, muito mediano, e quando você tem um jogador se destacando nesses times, ele acaba indo para o futebol europeu, então não muda muito. E se você pegar todas as nossas seleções do continente aqui, o que chama mais atenção, os confrontos que vão chamar mais atenção, são sempre os mesmos: Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, em alguns casos, talvez um Brasil e Chile, mas também já não é mais a mesma coisa. Um Chile e Argentina, então é muito restrito. O restante das seleções, Colômbia, Peru, Bolívia, Venezuela, são seleções que não fazem muita diferença, né? Com todo respeito, mas não tem. Você vai assistir um jogo entre Venezuela e Bolívia, não tem o menor atrativo. É um jogo chato, desinteressado. Então você tem duas, três seleções só que tornam o campeonato um pouco melhor. Brasil, Argentina, talvez o Chile, tá? Talvez o Uruguai, mas num nível muito baixo. E um número limitado de seleções. E o que o Luan falou de repente, somar a Copa América com a CACAF, eu acho que pelo menos ganha um pouco mais de interesse, porque você tem. Vira e mexe tem que ficar convidando Catar, Japão, Austrália, inclusive nessa edição, a Austrália e o Catar acabaram desistindo por uma questão sanitária da E se pandemia. tivesse vindo, não ia agregar muita coisa. Nada. Vou dar um exemplo meu. Eu fui assistir um jogo na Copa América de 2019, no Morumbi, entre Chile e Japão. O Chile, ainda com uma força razoável, né, tinha conquistado as duas últimas Copa América, chegava como um dos grandes nomes aí para a competição, e um Japão que veio participar. É um Japão no cenário mundial já não é grande coisa, mas veio para somar, mas foi um jogo chato, não tinha quase torcida, sabe? Eu fui mais pela festa E mesmo. uma outra coisa que os jogadores que vêm de outras seleções, da Europa, por exemplo, como o Messi, que joga na Europa e vem para cá, até o próprio a seleção do Japão, que quando vem para cá, da Austrália, do Catar, que poderia ter vindo. O Catar veio na última também, né? O Catar e o Japão. Você vê que as situações dos estádios da América do Sul é muito ruim. Você vê que o Brasil, você tem os principais estádios do Brasil que não são usados muitas vezes, e o gramado fica naquele estado deplorável. O Messi veio jogar no Engenhão, por exemplo, que é Newton Santos agora, né? Isso, E reclamou, e você vai falar assim, o Messi é chatão. O Neymar jogou lá também reclamou, porque são estádios que não são do nível europeu. É o estádio de um time de segunda divisão. E aí eles desanimam. Por exemplo, o Japão está acostumado a jogar um tapete lá. A seleção do Japão é uma seleção fraca, evoluiu bastante, mas uma seleção fraca. Mas quando eles vêm aqui, eles não conseguem aumentar a competitividade, porque eles jogam em um estilo de jogo de velocidade, por exemplo. E outro detalhe, Luan, só para qualquer estádio na Europa, de 10 mil torcida, de 5 mil, qualquer time da terceira, da segunda divisão tem um estádio bacana, um campo bacana. Muito melhor que os nossos. Então, essa questão de organização é legal ter tocado nesse ponto, porque o que o Luan falou é bem a verdade. Você tem o Brasil, que tem uma melhor estrutura por conta de ter sido sede de grandes competições nos últimos anos, e talvez a Argentina tenha um ou outro estádio ali mais bacana. Eles sediaram também a Copa América de 2011, deram uma melhorada para isso, mas só, você vai jogar uma Copa América no Equador, que é inclusive a próxima sede da Copa América em 2024, são estádios muito simples. Haja vista a Libertadores, né? Você vê a Libertadores, são estádios muito simples, coisas, na maioria dos casos, nem o mínimo de segurança tem. Então, só por isso, você vê que nós estamos falando aqui, não estamos nem entrando no mérito da qualidade dos jogadores, não estamos nem falando da qualidade técnica, porque a gente tem alguns jogadores que são destaque realmente na Europa, não são protagonistas, tirando os craques principais, o Neymar e o Messi e outros jogadores que estão na seleção brasileira que também são importantes na Europa, mas você tem uma estrutura, uma organização muito ruim. E isso daí não é uma questão que você consiga melhorar de uma edição para outra. É realmente um limitador. Você pode até trazer convidados mais fortes para as próximas edições, mas não vai fazer muita diferença, porque você vai fazer um jogo na Bolívia, você tem um problema da altitude, aí todo mundo reclama da altitude, vamos jogar na altitude, putz, mas deveria nem ter esse estádio, mas pô, é a realidade da Bolívia, você vai fazer o quê? Vai jogar no Equador, tem o mesmo problema. Então, essas questões vão muito além de simplesmente você ter uma qualidade técnica. Aí, para piorar mais ainda,
você não tem a Conmebol se esforçando em entregar um bom produto, você não tem a Conmebol se esforçando em vender a Copa América como sendo um evento bacana, como sendo um evento marcante, como sendo um evento que realmente marque o calendário, como é uma Eurocopa. E estou pensando isso no nível de torcida. Então, essas questões somadas tornam o nosso futebol aqui na América do Sul de um baixo nível de interesse para todos. Tanto que essa edição agora, nós temos o SBT fazendo a transmissão na TV aberta, como a única TV aberta, não teve o interesse da Globo, teve uma questão E de... só jogos do Brasil, né? E só jogos do Brasil, teve até uma questão de negociação e tudo mais, nada contra o SBT, longe disso, eu estou dizendo que assim, o SBT não tem uma tradição e também não teve de outras emissoras, como a própria Globo e outras emissoras, o interesse em comprar esse produto Copa América, porque todos sabem que ele não é mais um produto que o consumidor final, o telespectador, queira consumir. Então não existe mais esse apelo. E aí você tem, nem nas TVs fechadas, a TV fechada, o Sport TV, por exemplo, está transmitindo a Eurocopa e não está transmitindo a Copa América. Ah, mas é do Grupo Globo. Mas quais outras emissoras que são acessíveis, fechadas, que estão também transmitindo neste nível? Então, você vê que até para quem vai comprar o produto para revender, como é o caso de uma transmissão, não tem mais o interesse, né? Então, por isso, Luan, que infelizmente eu vejo a Copa América como uma competição que vai continuar acontecendo, mas não mais com aquele desejo de os jogadores conquistarem, com aquela vontade de participar, aquele interesse da torcida, porque realmente já não é mais essa competição, Luan. Perfeito, Renan. Eu acho que esse é o futuro da Copa América. Eu acho que vai haver mudanças no formato, talvez inclusão de outras seleções. Você vê que a Copa das Confederações já está um campeonato no fim da vida, porque são. Acabou, na verdade. Né? Já acabou, né? Não vai Já, ter na próxima, né? já. Que eles estão tentando já até mudar, colocar outro campeonato de clubes, né? Seria a Copa do Mundo de Clubes para ser o substituto da Copa das Confederações, porque as seleções europeias não estão preocupadas com esses campeonatos. E obviamente não vai estar preocupada com a Copa América, então o público vai caindo, a organização vai ficando à mercê aí de qualquer um organizar, às pressas o Brasil pegou aí porque a Argentina não quis, e corrido, e a qualidade cai. E eu queria perguntar para você o que você acha da Copa América, então comenta aí o que você acha ainda da Copa América, se ainda te traz emoção. Eu acho que o Brasil esse ano vai levar facilmente a Copa América. Deve levar, né? Muito superior às demais muito seleções. Superior. Você viu um jogo onde seria Argentina e Uruguai muito ruim o jogo. A Argentina venceu por 1-0. Ontem, que a gente tá gravando esse vídeo no sábado, foi na sexta, né? Eu não sei exatamente. Mas a Argentina jogou com o Uruguai. A gente tinha uma expectativa de um jogo bom, mas não foi. E você vê que a Argentina jogou contra o Chile, que deveria também ser outro jogo bom, e também não foi. Um jogo ruinzaço, né? O próprio jogo do Brasil com o Peru foi um jogo ruim. Muito ruim. E você vê que a competição vai acabando, os jogadores vão tendo pouco interesse em participar, aquele amor pela seleção brasileira própria vai se perdendo, os torcedores não vão se interessando tanto para os jogadores, para a própria seleção, e ficamos esperando a Copa do Mundo, né? Ficamos sempre ansiosos para a Copa do Mundo, que eu acho que já não foi uma grande Copa do Mundo da Rússia, mas a expectativa sempre fica à espera da próxima Copa do Mundo. Você vê que hoje em dia os brasileiros vão torcendo mais pelos seus clubes, com muito mais amor, quando você vê uma final de Libertadores, por exemplo, até o próprio Brasileirão, do que uma Copa América, uma Copa das Confederações, que nem vai ter mais, e as eliminatórias também, que é do nível de Copa América para pior, né, Renan? Infelizmente, é como eu falei, é um produto que não chama mais atenção, e se a Conmebol não fizer alguma coisa, não realmente mudar, não se posicionar e entender esse novo perfil de quem está consumindo, infelizmente vai ficar cada vez mais difícil você assistir um jogo de seleção brasileira aqui dentro do continente, e pior, a competição ela é importante para preparar para a Copa do Mundo. Então, quando você tem uma preparação pífia, né, uma preparação ruim, a tendência é o que o Luan falou lá no começo da nossa conversa. Quando você cai num jogo de Copa do Mundo contra uma seleção europeia muito melhor preparado, acontece o que aconteceu na última Copa do Mundo. O Brasil acaba sendo eliminado, né, até para alguns uma surpresa, mas para quem está lá no continente europeu não é, porque eles estão melhor preparados do que nós. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Bom,
mesmo assim, a gente tem alguns jogadores bons aqui, né, na Europa, na Copa América, Luan. Eu vou passar uma listinha aqui do 90 Minutos, que é um site de estatísticas, um site de esporte, que levantou os 10 melhores jogadores da Copa América. E quando eu for falando, quero que o Renan comente sobre esses jogadores e você também comente o que você acha desses jogadores, se eles ainda têm espaço na Europa, se são craques mesmo, ou se eles já estão em fim de carreira e não são mais atrativos para o mercado europeu e mundial. Vamos lá, Renan. Na seleção do Chile temos o Arturo Vidal, que é o volante que jogou na Inter de Milão nessa temporada. Cara, Arturo Vidal é um jogador que ele nunca foi grande protagonista, né, nos clubes em que ele passou. Ele é importante sim, mas já caminhando para um fim de carreira e tem muito mais problemas extracampo do que qualquer outra coisa. Vamos lá. A Argentina aparece ali com o Sérgio Agüero, que é um jogador que já está em ritmo de fim de carreira. Foi para o Barcelona, nessa temporada vai para o Barcelona, né? Já se apresentou, mas ele fez a última temporada pelo Manchester City na reserva. E ele tem uma história no Manchester City, ele joga lá há muitos anos, mas é um jogador bom, obviamente, mas já também é um jogador em fim de carreira, e como você falou, e que assim, foi para o Barcelona para dar uma força, mas não é mais aquele Agüero de alguns anos atrás, da Copa de 2010, por exemplo, de outras épocas. O Uruguai aparece com o Cavani, que jogou por diversos clubes europeus, fez uma grande participação no PSG e na última temporada esteve no Manchester United. Foi cogitado até pelo Grêmio. Outro caso parecido com o do Agüero. Grande jogador, porém já caminhando para um fim de carreira e deve ter aí mais uma ou duas temporadas num nível bacana, depois deve seguir para o fim da carreira mesmo. Aí a Argentina já aparece com um jogador que está começando a carreira, que é um dos craques aí que tem muito futuro ainda, que é o Lautaro Martinez, que tem 23 anos e é o craque da Inter de Milão. Esse sim, um jovem jogador, um grande artilheiro, fez uma temporada muito boa na Inter de Milão, vem fazendo, aliás. Esse é um cara que a Argentina, se conseguir segurar ele, manter e for um cara que der uma continuidade na sua carreira, ele pode trazer bons frutos para a seleção argentina no futuro. Esse, com certeza, é um atrativo. O Brasil aparece com o Casemiro, que saiu odiado do São Paulo, mas deu a volta por cima e é um dos principais jogadores do Real Madrid e da seleção brasileira. Mas já não é mais aquele protagonista que foi no auge do Real Madrid com o Zidane. É claro que é um grande jogador, é um jogador que tem a sua representatividade, mas também já é um jogador que não tem mais aquele mesmo empenho, né, ou aquele mesmo resultado, ele não gera mais aquele mesmo resultado que ele gerava um tempo atrás. A Argentina de volta com o Di Maria, que faz oscilações no PSG, mas não é nenhuma unanimidade na seleção e nem no próprio PSG. É um bom jogador, mas também já está num nível mais de cair rendimento do que propriamente gerar rendimento, e o que você falou é a verdade. No próprio PSG ele já não é unanimidade, e dentro da seleção ele ainda consegue ter o seu espaço até por falta de opção, mas eu também acredito que esteja mais caminhando para o fim de carreira. O Uruguai de volta com o Luis Soares, que saiu aí vaiado pelo Barcelona, até desvalorizado pelo próprio presidente do Barcelona, mas deu a volta por cima. O que você acha do Luis Soares, Renan? Campeão espanhol nessa temporada, é um bom jogador, com certeza, mas também é um jogador que já se prepara caminhando para um final de carreira no mesmo nível aí, vamos pensar do Agüero, do próprio Cavani. Uma posição que o Brasil está bem servido é no gol, e o Ederson aparece aí como um dos principais jogadores do Brasil e também do mundo. O Ederson é um cara, é um bom goleiro, é um cara bacana, assim, ele é importantíssimo para o clube. Esse, sem dúvida, é uma opção aí para seguir junto com o Alisson, né, e o próprio Everton, né, os goleiros que estão com a seleção, dando mais força e levando cada vez mais, trazendo mais segurança para a nossa seleção. E aí, já indo para a parte do craque, temos o Neymar, que é um dos principais jogadores da seleção brasileira. Só que no PSG ele não consegue ser aquele cara que ele foi naquele Barcelona de 2016, né, Renan? 2016 ou 2015? 2015, 2015, temporada 2015 2016. Aquele grande MSN. Depois que ele saiu do Barcelona, ele não foi mais
o Neymar que a gente esperava ou ele ainda tem potencial para crescer e ser o melhor do mundo? Cara, o Neymar, assim, ele é um cara esforçado, ele tem alguns problemas extra-campo que só atrapalha. Ele é talvez o principal jogador dessa Copa América junto com o Messi, mas eu acho que ele ainda precisa ser um pouco mais lapidado no sentido de postura, comportamento, disciplina, né, dedicação, porque isso é o que falta para ele. Ele é um cara talentoso, ele é um cara que realmente agrega muito no clube, na própria seleção. Ele é um cara que faz a diferença, mas você percebe que alguma coisa externa ainda o atrapalha. Se ele conseguir tirar isso, aí sim ele pode ser o craque que o Brasil está aguardando aí desde quando terminou as gerações de Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Kaká. E aí, claro, no pódio, e eu acho que é o melhor jogador do mundo até hoje, o Lionel Messi, que é o melhor do mundo, só que no Barcelona, esse Barcelona nas últimas 3, 4 temporadas não é mais aquele Barcelona e acaba o Messi não sendo aquele Messi que a gente está acostumado. Claro que a gente tem que entender que ele está em ritmo de fim de carreira, mas o Messi está jogando a Copa América e é a esperança da Argentina para ganhar o seu primeiro e único título com a seleção principal, o Lionel Messi. E até mesmo no Barcelona, e até mesmo na seleção, ele é um cara que joga meio que sozinho. Ele tem que carregar essa seleção da Argentina. A Argentina tem alguns nomes muito importantes, o Agüero, o Di Maria que você falou, o Lautaro, mas o Messi, ele ainda carrega essa seleção e ele sente esse peso. Ele é o principal. Se ele tivesse como dividir o protagonismo com outro jogador, nem do nível dele, mas um pouco abaixo, mas que conseguisse junto com ele dividir a responsabilidade, a Argentina teria um pouco mais de sucesso. E um problema, ele está encerrando o ciclo na seleção. Então, quando ele sair, aí sim eu acho que a Argentina vai sofrer mais. Porque com ele, mal ou bem, ele ainda consegue ser o diferencial. A mesma coisa no Barcelona. Só que se você pegar o Messi, ele também já se encaminha para um fim de carreira ali. Ele deve ter o quê? Mais uma, duas, 3 temporadas, no máximo, jogando em alto nível. Depois disso, não há mais o que se esperar muito. Agora, na seleção, eu já acho que ele caminha para o final. Então, talvez a Copa do Mundo do ano que vem, do Catar, seja a última dele. É bem provável. E ele não conseguiu em nenhum momento trazer para a seleção argentina os mesmos resultados que ele trouxe para o Barcelona. Por quê? Porque no Barcelona ele tinha outros grandes jogadores que dividiam o protagonismo com ele, coisa que não acontece na Argentina. Eu vou fazer uma menção honrosa, 3 nomes, 2 nomes que não estão na Copa América. Eu queria saber do Renan o porquê que ele acha que esses 2 nomes não estão na Copa América e também de um outro jogador do Brasil. E eu queria saber a opinião do Renan sobre esse jogador. Começar com o do Brasil, que é o Gabriel Jesus. Queria saber a opinião do Renan sobre esse jogador. E também já vou engatilhar os dois para o Renan já comentar geral, que são o Dybala, que foi uma das grandes nomes da Argentina aí como expectativa de crescimento, só que não está na seleção, e também o Rames Rodrigues, porque por que ele não veio para a Colômbia? Mas o Gabriel Jesus não tá? Não, o Gabriel Jesus sim, eu queria saber o Dybala e o Rames não estão, eu queria saber a sua opinião sobre o Gabriel Jesus também. Sim, o Gabriel Jesus, para mim, cara, é um grande atacante. Ele ainda é bastante jovem, vai aprender, vai crescer muito. E eu acho que ele precisa ter uma continuidade maior no Manchester City. Ele acabou perdendo a condição de titular na última temporada, ele entra esporadicamente, mas ele não é o dono da posição. E isso acaba que influencia um pouquinho até na seleção. Mas para mim, ele é um jogador importante que vai fazer a diferença e ainda vai amadurecer, vai ganhar um pouco mais de quilometragem, e isso só com o tempo, não tem jeito, né? É claro que você compará-lo com o Ronaldo Fenômeno, como foi dito há um tempo atrás, não dá. Mas ele é um jogador, sim, que pode trazer ainda bons frutos para a seleção brasileira. Agora, o Dybala, cara, é um grande jogador. Para essa geração nova da Argentina que está se renovando, com certeza esse jogador deveria estar nesse meio aí. Talvez não como titular, né, até por conta da temporada que ele fez na Juventus, mas pelo menos para compor grupo, até para ele mesmo ganhar um pouco mais de rodagem. Já o Rames Rodrigues já é um cara que depois da Copa do Mundo do Brasil, ele acabou conseguindo ir para o Real Madrid. Depois disso, ele nunca mais conseguiu ser aquele Rames Rodrigues da Copa do Brasil. Ele oscila entre jogos bons, jogos muito ruins, jogos sumidos. Perdeu espaço no Real Madrid, saiu do Real Madrid, foi para o Bayern, também não conseguiu
se destacar. Na própria seleção da Colômbia também não conseguiu, e a seleção da Colômbia sofre com o mesmo problema de não ter jogadores num nível legal para dividir com ele a responsabilidade. E por isso eu acho que esse jogador, por ter perdido o rendimento nos seus clubes, isso acaba refletindo na seleção e naturalmente ele acaba, às vezes, em alguns casos, nem sendo chamado, como na Copa América. E você que está nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo, o que você acha sobre esses jogadores que a gente citou aqui? Comente aí no YouTube o que você acha desses jogadores, se faltou algum jogador que não foi convocado ou algum jogador que a gente não citou e é um grande craque e pode agregar muito para essa Copa América. Renan, suas considerações finais e também o seu palpite de campeão e de final da Copa América. Cara, eu acho que para a Copa América o Brasil será campeão e é o time mais forte. Não consigo pensar em outra seleção, de verdade. Deve o Brasil com certeza ser o campeão. E eu quero mais uma vez aqui agradecer você que está nos ouvindo aí do outro lado. Muito obrigado pela sua audiência. Como eu falei no início aqui da nossa conversa, ajude-nos compartilhando esse vídeo, compartilhando esse episódio com seus amigos, conhecidos. Fique à vontade para dar as suas sugestões, críticas, quais assuntos você gostariam de ver a gente falando aqui, sugira, fique à vontade. Siga-nos no Instagram, Fala e Fala, @Fala e Fala Podcast, no nosso canal do YouTube, Fala e Fala Podcast. Nos acompanhe, nos ajude e muitíssimo obrigado por mais uma vez estarem conosco aqui. Muito obrigado você que nos assistiu até agora. Deixe seu like, deixe seu comentário, interaja com a gente. Como o Renan disse, nos siga também lá no Instagram, @Fala e Fala Podcast, e também nos nossos perfis pessoais, @Renan Galindo e @Luan Galindo, está aparecendo aí no vídeo. Para mim, a campeã vai ser a Argentina, mas como zebra, porque o Brasil é o grande favorito, mas eu tô sentindo que a Argentina vai levar essa Copa América aí pra honra do Messi, né? Vai fechar aí seu ciclo com o título, porque Copa do Mundo, infelizmente, não vai dar. Muito obrigado você que nos assistiu. Não perca, sexta-feira, às 7h30, tem episódio novo. Comente aqui, deixa aqui nos comentários quais temas você quer ouvir e também pessoas que você gostaria de ver a gente trazendo aqui, Renan. Essa também. Essa é boa, hein? Essa é boa. A gente vai trazer convidados aqui, então comente aí pessoas que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast Fala e Fala. Muito obrigado, Renan, por ter Eu que agradeço. participado de mais um episódio comigo aqui, e você que nos está assistindo, muito obrigado. Valeu, pessoal!